Naquela noite de jantar em família, algo dentro de mim já dizia que o clima estava estranho, mas eu não fazia ideia do impacto que aquelas horas teriam na vida de todos nós. Passei anos sendo tratada como a filha rejeitada, aquela que sempre era diminuída, ridicularizada e colocada à sombra da minha irmã mimada. Então, quando meu pai zombou do meu investimento e minha irmã riu de mim na frente de todos, eu respirei fundo, porque sabia de um segredo que eles jamais imaginariam. E bastou uma revelação inesperada, feita pelo próprio noivo da minha irmã, para transformar aquele jantar em um terremoto emocional que derrubou máscaras, expôs fraudes e destruiu certezas. Se você quer entender como a verdade virou meu maior poder, fique comigo até o final. Essa história vai te surpreender. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me entendo por gente, sempre soube qual lugar ocupava na minha própria família, o canto da mesa, a sombra da preferência, o espaço que sobrava depois que meus pais terminavam de exaltar a minha irmã mais nova, a perfeita e intocável Lorena. Enquanto ela crescia recebendo presentes caros, aplausos exagerados e proteção até para respirar, eu aprendi a sobreviver entre silêncios, indiretas e comparações que machucavam mais do que qualquer tapa poderia machucar. Você devia ser mais como a sua irmã, era um mantra diário de Marcos e Helena, meus pais, repetido com tanta naturalidade que parecia parte do ar da casa. Eu trilhei meu próprio caminho cedo, não por escolha, mas por necessidade. Terminei a faculdade trabalhando em 2 empregos, enquanto Lorena ganhava carro zero ao completar 18 anos. Sabe aquela sensação incômoda de que você poderia desaparecer por um dia inteiro e ninguém perceberia? Cresci com ela sentada no meu colo. Mas, apesar disso, aprendi a confiar em algo que meus pais nunca conseguiram tirar de mim, minha capacidade de me reinventar. Foi assim que, aos 32 anos, ainda morando em São Paulo e pagando meu próprio aluguel, eu decidi estudar investimentos. No começo, enquanto pesquisava sobre renda variável, fundos imobiliários e ações brasileiras, escondia meus estudos como quem esconde um defeito. Não queria dar mais munição à família que, certamente, transformaria qualquer tentativa minha em motivo de chacota. Então eu estudava à noite, quando voltava do trabalho exausta, e usava meus finais de semana para aprender com a disciplina que nunca consegui demonstrar para eles, porque eles nunca quiseram ver. 3 meses depois, comecei a investir meus modestos R$ 8.000, economizados real por real ao longo de anos. Usei a lógica que aprendi na prática, observando empresas, analisando o comportamento de mercado, e aproveitei oportunidades que ninguém ao meu redor sequer sabia que existiam. Aos poucos, meu dinheiro crescia em silêncio, como uma semente teimosa brotando no concreto. Eu não contava isso a ninguém. Tinha medo do riso, do deboche, do olhar enviesado dos meus pais que sempre diziam que eu pensava grande demais para quem tinha tão pouco. Mas a vida tem um jeito curioso de revelar quem você é, principalmente quando você tenta desesperadamente se esconder. O gatilho para a virada foi um convite inesperado, um jantar de família na casa dos meus pais. Aparentemente, Lorena e seu noivo, Renato, queriam anunciar algo importante. Minhas expectativas eram baixas, como sempre, mas nada me preparou para o que aconteceria naquela mesa. Nada me preparou para as palavras que escutei, para a virada que veio logo depois, nem para o preço que todos eles pagariam por me subestimar pela última vez. Eu só não sabia, naquela noite, que aquele jantar mudaria minha vida e destruiria a deles. O convite para o jantar chegou numa terça-feira à noite, por mensagem da minha mãe, como quem avisa sobre um compromisso obrigatório: jantar aqui sábado. Venha às 19 horas. Lorena quer dar uma notícia importante. Sem emojis, sem pergunta se eu poderia, sem sequer um por favor. Apenas uma convocação. Suspirei, mas aceitei. Anos atrás, teria engolido a ansiedade e tentado acreditar que talvez fosse diferente dessa vez. Hoje, apenas entendia meu papel, eu era figurante da própria família. Passei o sábado inteiro com uma sensação estranha no peito, uma mistura de resignação e vigilância. Algo em mim sabia que aquele jantar não seria apenas mais uma noite de comparações indiretas. Ainda assim, fui. Talvez por costume, talvez por curiosidade, talvez por aquela pontinha de esperança que insiste em sobreviver onde não deveria.
Quando cheguei, Lorena e Renato estavam na sala. Ela vestia um conjunto rosa caro, do tipo que anuncia status antes mesmo de abrir a boca. Ele, sempre educado, levantou-se para me cumprimentar com um sorriso sincero, já algo raro naquela casa. Meus pais surgiram da cozinha logo em seguida. Meu pai mal olhou para mim, minha mãe comentou que eu parecia cansada, como se fosse um defeito que eu tivesse deixado aparecer. Sentamos à mesa e começamos a comer em um silêncio estranho. Meu pai, como sempre, iniciou a rodada de perguntas sobre minha vida de forma fria, quase burocrática. E aí, Mariana, ainda naquele emprego? Perguntou ele, entornando o vinho como se minha resposta o entediasse previamente. Sim, ainda lá. Mas também estou fazendo alguns investimentos, respondi sem muito entusiasmo, não porque estivesse insegura, mas porque já imaginava o rumo daquela conversa. Ele ergueu as sobrancelhas, riu com desdém e declarou: investimento? Isso é coisa de pobre tentando se iludir. A frase caiu sobre mim como uma pedra jogada por alguém que nem se dá ao trabalho de mirar. Lorena, claro, não perdeu a chance de completar: mana, era melhor nem ter investido, para não passar essa vergonha. Minha mãe deu um risinho curto, abafado, mas suficiente para me atravessar como uma agulha. Senti a garganta apertar, mas permaneci firme. Não era mais a garota que chorava escondida no quarto. Renato, porém, parecia desconfortável. Olhou para mim, depois para Lorena, e respirou fundo, como quem tenta decidir se deve se meter em assunto de família. Talvez vocês não devam falar assim, murmurou ele, mas minha irmã o cortou com um olhar afiado. Ah, amor, por favor. A Mari sempre inventa esses projetos que não levam a nada. Não precisa fingir que acredita nisso. Ela riu, meu pai riu, minha mãe riu. Mas Renato não. E naquele instante, algo na postura dele mudou. Seus ombros ficaram tensos, suas mãos se entrelaçaram, e ele me encarou por um segundo mais longo do que o normal, como alguém que guarda um segredo grande demais para continuar calado. Na verdade, ele começou, hesitante: eu acho que vocês não sabem exatamente do que a Mariana está falando. A mesa inteira silenciou. Meus pais olharam para ele como se tivesse falado algo inconveniente. Lorena virou o rosto com impaciência. Renato, sério? Vai começar a defender ela agora? Mas ele não recuou. Eu não estou defendendo ninguém. Só acho que vocês deveriam ouvir antes de zombar. O ar ficou denso. E, pela primeira vez naquela noite, senti meu coração acelerar não de mágoa, mas de antecipação. Renato sabia. Ele tinha descoberto algo. Algo que eu nunca tinha contado a ninguém. Mariana, ele tentou outra vez, você quer contar para eles? Minha mãe me observou com uma expressão irritada, meu pai pousou talheres como quem se prepara para mais uma decepção, Lorena ergueu o queixo, pronta para qualquer motivo que justificasse sua superioridade. Eu inspirei fundo, consciente de que aquela seria a primeira rachadura na parede que eles haviam construído contra mim por toda a vida. Contar o quê, exatamente? Perguntei, devolvendo o peso da responsabilidade a quem parecia prestes a derrubar o castelo inteiro. Renato respirou fundo. E naquele instante, percebi que o jantar apenas começara, e que nada seria igual depois daquela noite. Renato parecia carregar um peso enorme nos ombros enquanto todos o encaravam. Meus pais aguardavam com impaciência, já imaginando que seria mais uma confirmação de que eu estava errada. Lorena mordia o lábio, irritada por ter tido sua própria cena interrompida. Eu, porém, observava em silêncio. Sabia que algo grande estava prestes a acontecer, mas não sabia o tamanho da explosão. Renato começou, limpando a garganta. Eu descobri algumas coisas sobre os investimentos da Mariana. Meu pai soltou uma risada seca. Ah, ótimo! Lá vem mais uma história mirabolante dessa menina, pai, interrompi com firmeza, deixa ele terminar. Foi a primeira vez que minha avó soou como ordem dentro daquela casa. Todos congelaram por um segundo. Até eu. Renato continuou, eu trabalho no setor de auditoria da Investbank, vocês sabem disso. E há algumas semanas, enquanto revisava relatórios sobre movimentações incomuns na bolsa,
notei que algumas operações muito bem-sucedidas vinham da conta da Mariana. O silêncio caiu como um tijolo. Minha mãe franziu a testa, confusa. Meu pai se inclinou para a frente. Como é que é? Sim, Renato disse, agora mais firme, como se finalmente tivesse encontrado coragem. A Mariana não fez investimento de pobre, como vocês disseram. Ela fez operações extremamente estratégicas. Ela acertou movimentos de mercado que até profissionais experientes não previram. E, pelo que consta, ela multiplicou o patrimônio inicial ele respirou fundo, em quase 15 vezes. Minha mãe levou a mão ao peito. Lorena arregalou os olhos. Como assim multiplicou? Ela perguntou, incrédula. Isso é impossível. Renato não piscou. Impossível? Não. Raro? Sim. Mas a Mariana conseguiu. Meu pai começou a corar. Está dizendo que minha filha, essa que mal sabe escolher um emprego, virou, o quê? Uma investidora profissional? Renato olhou diretamente para mim, e por um instante senti respeito genuíno, algo que nunca vira dentro daquela casa. Estou dizendo que ela é mais inteligente do que todos nós demos crédito. E que vocês deveriam ter vergonha de zombar de algo que claramente não entendem. O ar saiu do ambiente. Minha mãe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Lorena, sempre pronta para me diminuir, buscava alguma justificativa. Isso não muda nada. Ela explodiu, embora sua voz estivesse trêmula. Deve ter sido sorte. Qualquer um pode ter sorte. 3 vezes? Renato rebateu. Em operações diferentes? Mariana acertou movimentos consecutivos, estudou empresas sólidas, analisou gráficos sofisticados. Não tem nada de sorte nisso. Senti meu rosto esquentar. Não de vergonha, de um alívio que veio tarde, mas veio. Por anos, ninguém naquela casa acreditou que eu fosse capaz de nada além do mediano. Agora, a verdade começava a se infiltrar pelas rachaduras daquela soberba familiar. Meu pai cruzou os braços, tentando manter a pose. E para que tudo isso, Mariana? Ainda mora num apartamento alugado, ainda ganha pouco. Parece história sem sentido. Respirei fundo. A raiva antiga, aquela que eu enterrava para evitar conflitos, finalmente subiu à superfície. Porque eu aprendi cedo, pai, que vocês só olham para resultados quando podem se beneficiar deles. Eu escolhi viver simples porque não queria que vocês usassem minhas conquistas como troféu. Sempre que eu alcançava algo, vocês diminuíam. Sempre que eu errava, vocês amplificavam. Eu investi em silêncio porque vocês nunca foram um porto seguro para confiar. Minha mãe arregalou os olhos, surpresa com minha clareza. Lorena balançou a cabeça, incomodada. Talvez mais incomodada pelo fato de que, pela primeira vez, eu não estava me encolhendo. Renato respirou fundo, como se soubesse que o pior ainda estava por vir. Tem mais uma coisa, disse ele. Meu estômago se apertou. Meu pai ergueu os olhos, alerta. O que agora? Renato puxou do bolso uma pequena pasta dobrada. Achei que vocês deveriam ver isso, ele disse, colocando o envelope sobre a mesa. É sobre uma empresa da qual o seu Marcos é sócio. Meu pai ficou rígido. Renato, não é hora disso. É exatamente a hora disso, ele insistiu. Porque tudo isso tem relação com o que vocês estão prestes a enfrentar. Lorena olhou para o noivo, apavorada. Amor, o que você está fazendo? A coisa certa, e ele respondeu, com uma calma fria que eu nunca tinha visto. Eu observava tudo com um misto de incredulidade e desconfiança. Aquilo estava indo além de mim, muito além. E enquanto meu pai puxava o envelope com mãos trêmulas, intuí que o peso daquela revelação seria capaz de desmontar estruturas inteiras. Estruturas que, até então, pareciam inabaláveis. Meu pai abriu o envelope com arrogância forçada, como se o simples ato de puxar o papel já fosse uma reafirmação de poder. Mas assim que seus olhos percorreram as primeiras linhas, algo mudou na sua expressão. O senho se fechou, o maxilar travou,
e, pela primeira vez naquela noite, ele pareceu pequeno. Minha mãe percebeu imediatamente. Marcos? O que foi? Perguntou ela, inclinando-se para ver o conteúdo. Ele recuou o papel, como um animal acuado protegendo a própria ferida. Isso é absurdo, murmurou. Renato cruzou as mãos sobre a mesa, firme. Não é absurdo, Marcos. São documentos oficiais. Movimentações suspeitas, desvios de verba, contratos assinados sob condições questionáveis. E tudo ligado à construtora da qual o senhor é sócio majoritário. Lorena ficou pálida. Renato, você enlouqueceu? Como você conseguiu isso? Eu trabalho com auditoria, Lorena. E quando vejo algo que pode colocar pessoas em risco, funcionários, investidores, clientes, eu não ignoro. Muito menos quando envolve a família da mulher que é constantemente humilhada por vocês. Meu pai bateu com a mão na mesa. Você não tinha direito nenhum de investigar a minha empresa. Eu não investiguei a sua empresa, Renato rebateu, sem elevar o tom. A empresa caiu no filtro do setor de compliance por causa de operações financeiras incompatíveis com o faturamento declarado. Eu apenas segui o protocolo. Quando notei o sobrenome, entendi que vocês precisavam saber antes que o Ministério Público soubesse. Meu pai empalideceu ainda mais. Minha mãe levou a mão à boca. Lorena, que sempre reagia com ataque, agora parecia buscar palavras que não vinham. Eu assisti à cena como quem vê um castelo de areia finalmente ceder à primeira onda forte. Durante anos, eles agiram como soberanos inatingíveis, e agora a vida devolvia exatamente o que plantaram. Isso não prova nada, meu pai insistiu, embora sua voz tremesse. São coincidências, interpretações. Eu não fiz nada de errado. Renato respirou fundo. Marcos, o relatório mostra depósitos sem origem clara, pagamentos feitos para empresas fantasmas, superfaturamento recorrente e até indícios de caixa 2. Isso não é interpretação. Isso é crime. Minha mãe virou-se para o marido, horrorizada. Você vai nos levar à ruína. Meu Deus, Marcos, o que você fez? Ele não respondeu. Apenas encarou o papel, derrotado. Lorena segurou o braço de Renato, desesperada. Amor, por favor, diga que isso é alguma confusão. Que você vai resolver. Você sempre resolve tudo. Renato afastou o braço dela, e foi um gesto tão simples, mas tão carregado de significado, que quase cortou o ar. Lorena, eu venho tentando te alertar há meses sobre o comportamento da sua família. Vocês vivem como se estivessem acima de tudo e de todos. E eu simplesmente não consigo mais ser cúmplice disso. Nem por você. Meu pai levantou a cabeça bruscamente. Então é isso? Você traz essas acusações e ainda destrói o noivado da minha filha? Renato olhou para mim antes de responder. E no olhar dele eu vi algo que nunca havia existido dentro da minha casa: integridade. Eu não destruí nada. Vocês é que se destruíram sozinhos. Ele respirou fundo. E a Mariana, ela merecia saber que vocês estavam zombando dela enquanto escondiam coisas muito mais graves. Lorena virou-se para mim com um olhar de fúria e desespero misturados. Isso é culpa sua. Gritou. Se você não tivesse aparecido aqui com essa cara de mártir, nada disso teria acontecido. Eu mantive a calma que levei anos para construir. Lorena, eu não fiz nada além de existir. O resto vocês fizeram sozinhos. Ela levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando pelo piso. Renato, você não vai fazer isso comigo. Eu sou sua noiva. Eu sou sua futura esposa. Renato balançou a cabeça, triste. Você não é a pessoa que eu pensei que fosse. E, sinceramente, não sei se algum dia foi. Minha mãe começou a chorar. Meu pai permaneceu paralisado, encarando os papéis como se pudessem desaparecer se ele desejasse o suficiente. Eu senti algo que jamais havia sentido ali dentro: liberdade. Mas sabia que aquilo era apenas o começo. Revelações daquele tipo não morriam na mesa de jantar.
Elas tinham consequências, e eu pressentia que as deles seriam severas. Mariana, meu pai finalmente disse, com a voz rouca, você não vai contar isso pra ninguém, vai? A velha expectativa. A velha tentativa de manipulação. A velha crença de que eu ainda era filha submissa. Eu respirei fundo e segurei o olhar dele com uma firmeza que nunca tivera. Isso não depende mais de mim, pai. Depende das autoridades. E do que vocês fizeram. Lorena soluçou. Minha mãe chorava. Renato permanecia imóvel, como se estivesse segurando a própria respiração. E eu senti a primeira rachadura definitiva se abrir entre nós. Um abismo que não teria volta. Saí daquela casa sentindo que meus pés tocavam o chão de um jeito diferente. O ar parecia mais leve, como se finalmente eu tivesse tirado das costas um peso que carreguei por décadas sem perceber. Atrás de mim, houve portas batendo, choros abafados, acusações trocadas entre meus pais e Lorena. Era a primeira vez que eles enfrentavam um conflito interno que não envolvia me culpar, e talvez fosse justamente isso que os apavorava. No dia seguinte, acordei com uma sensação inquietante no estômago. Algo me dizia que aquela noite havia sido apenas a abertura de uma ferida profunda. E eu não estava errada. Às 10 da manhã, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com hesitação. Mariana Silva? A voz masculina soou firme, profissional. Sim. Quem fala? Aqui é o delegado Farias, da Delegacia de Crimes Econômicos. Precisamos que a senhora venha prestar um depoimento sobre algumas movimentações financeiras ligadas à empresa construtora Aliança. Meu sangue gelou. Não porque eu tivesse algo a temer, mas porque naquele exato momento compreendi, as revelações de Renato não tinham ficado restritas à mesa de jantar. A investigação já havia começado. Claro, delegado, respondi. Quando devo ir? Hoje mesmo, se possível. A situação é delicada. E eu fui. Chegando lá, percebi que meu nome tinha sido mencionado como alguém que poderia confirmar que Marcos Silva, meu pai, tinha envolvimento direto com as movimentações suspeitas. Eu expliquei tudo com clareza, que só soube do problema na noite anterior, que nunca participei da empresa, e que não tinha acesso a absolutamente nada relacionado à gestão. O delegado anotou tudo, atento. Seu depoimento ajuda bastante, disse ele. Mas, eu preciso avisar que a situação do seu pai é grave. E provavelmente vai piorar. Concordei, sentindo o peso da realidade cair sobre mim. Eu não tinha desejado aquilo, mas negar os fatos seria impossível. E proteger erros tão grandes, eu já não estava disposta a isso. Ao sair da delegacia, encontrei Renato encostado no carro dele, como se estivesse me esperando. Ele deu um sorriso sem graça. Desculpa aparecer assim. Eu imaginei que, talvez você precisasse de alguém aqui fora. Por um segundo, senti uma pontada de estranhamento. Alguém preocupado comigo? Alguém que não queria nada em troca? Era tão novo que quase soava falso, mas não era. Obrigada, Renato, respondi. De verdade. Eles vão tentar jogar isso nas suas costas? Perguntou ele. Suspirei. Não dessa vez. Acho que finalmente perceberam que eu não vou assumir os erros deles. Renato concordou, pensativo. Lorena me ligou desesperada. Disse que você destruiu a família dela. Eles destruíram sozinhos, respondi com calma. Eu só parei de carregar os destroços. Ele me observou longamente, como se estivesse enxergando uma pessoa que nunca tinha sido autorizada a existir naquela casa. Você merece coisa melhor, Mariana. E você merece alguém que não te use como escudo, respondi, sem ironia. Ele sorriu, triste. Pois é. Acho que descobri isso tarde demais. Nos dias seguintes, a situação dos meus pais se deteriorou rapidamente. A imprensa começou a noticiar possíveis irregularidades na construtora Aliança. Meus vizinhos antigos, que antes pareciam idolatrar minha família, começaram a comentar pelas ruas.
Minha mãe me ligou várias vezes, chorando, exigindo que eu fosse ajudá-los, dizendo que eu tinha a obrigação moral de defender o nome da família. Eu não atendi às primeiras chamadas. Na quinta tentativa, resolvi encarar. Mariana. Ela gritou assim que ouviu minha voz. A sua irmã está desesperada. Seu pai não está conseguindo dormir. A empresa está despencando. E tudo porque você deixou aquele rapaz expor a gente dessa forma. Eu respirei fundo, mantendo a voz estável. Mãe, vocês não foram expostos por minha causa. Foram expostos porque fizeram coisas erradas. E agora precisam lidar com isso. Você é ingrata. Ela gritou. A gente fez tudo por você. Ri sozinha, não por deboche, mas por finalmente perceber que aquela narrativa nunca tinha feito sentido. Mãe, vocês nunca fizeram nada por mim. Fizeram por vocês mesmos, pela imagem que queriam manter. E agora que essa imagem está caindo, vocês querem um bode expiatório. Mas eu não vou mais assumir esse papel, você não pode virar as costas para a família. Ela protestou, soluçando. Eu já virei faz tempo. Só faltava vocês perceberem. E desliguei. No sábado, enquanto tomava café no meu pequeno apartamento, que agora parecia um templo de paz comparado à casa onde cresci, recebi uma visita inesperada. Lorena. Desarrumada, chorando, claramente à beira do desespero. Mari, por favor, ela sussurrou, com a voz falhando. Me ajuda. O Renato terminou comigo. As amigas sumiram. A empresa do papai está afundando. Mamãe só chora. A gente não tem ninguém além de você. Senti pena. Senti. Mas pena não é senha para reabrir portas que foram fechadas por sobrevivência. Lorena, respondi com calma, vocês nunca me tiveram de verdade. Só me usavam quando era conveniente. E agora não posso salvar vocês. Nem devo. Ela caiu de joelhos, implorando. Mas tudo dentro de mim dizia que aquele capítulo precisava, finalmente, se encerrar. Mari, por favor. Balancei a cabeça. Eu não vou voltar para aquele papel, Lorena. Não mais. E fechei a porta. O silêncio que ficou do lado de dentro não era vazio. Era liberdade. E era apenas o prelúdio do que ainda estava por vir. Depois da visita de Lorena, passei o resto do sábado em silêncio, absorvendo a sensação inédita de não ceder, de não abandonar a mim mesma para atender expectativas que nunca fizeram sentido. Pela primeira vez, eu havia colocado limites, e sustentado esses limites até o fim. Mas eu sabia que aquela não seria a última tentativa deles. Minha família nunca tinha aceitado perder nada sem uma luta suja. Eu estava preparada. Na segunda-feira de manhã, recebi um e-mail da Delegacia de Crimes Econômicos informando que meu depoimento havia sido anexado ao processo, e que outras testemunhas estavam sendo convocadas. Entre essas testemunhas, funcionários da construtora, contadores, fornecedores, e até pessoas que meu pai acreditava que jamais o trairiam. Mas quando a verdade aparece, cada um corre para salvar a própria pele. Ao meio-dia, meu telefone tocou de novo. Era meu pai. Pela primeira vez na vida, o nome dele na tela não ativou ansiedade, ativou distância. Oi. Mariana, a voz dele saiu pesada, arrastada, precisamos conversar. Não havia autoridade. Não havia comando. Era quase um pedido. Sobre o quê? Perguntei, mantendo a neutralidade. A empresa está indo à falência. Os diretores me abandonaram. Os bancos congelaram parte dos fundos. E o promotor quer me ouvir ainda esta semana. Silêncio. Depois, a frase que jamais imaginei ouvir: Mariana, me ajuda. Por favor. Não ri. Não chorei. Não tremi. Eu apenas entendi, com clareza absoluta, que aquele era o resultado de anos, décadas, de escolhas dele. Pai, comecei com calma, você passou a minha vida inteira me ensinando que cada um deve lidar com as consequências dos próprios atos.
Lembra? Pois bem. Chegou o seu momento. Ele respirou fundo, como se aquilo fosse um golpe físico. Você está fazendo isso por vingança? Não, respondi. Estou fazendo isso por sanidade. Eu nunca tive espaço nessa família. Vocês nunca quiseram me ouvir. E agora querem que eu assuma o papel de salvadora? Não. Isso acabou. Ele tentou insistir. Mas somos sua família, família cuida, e interrompi. Vocês controlaram, diminuíram, zombaram. Nunca fui filha, fui alvo. Agora acabou. Desliguei antes que ele pudesse responder. Naquela noite, sentei no sofá do meu pequeno apartamento e abri minha plataforma de investimentos. Pela primeira vez, pude olhar para aqueles números sem medo de julgamento, sem precisar esconder, sem vergonha de ser quem eu me tornei. Eu havia construído tudo aquilo sozinha. E, por mais estranho que parecesse, não havia orgulho exagerado, apenas paz. As semanas seguintes foram um vendaval. A construtora Aliança foi oficialmente interditada para investigação. A imprensa noticiou possíveis superfaturamentos e fraudes fiscais, meu pai virou manchete, meu sobrenome virou assunto, mas desta vez, não por culpa minha. Minha mãe desapareceu das redes sociais, enquanto Lorena tentava, sem sucesso, convencer conhecidos de que tudo não passava de perseguição política. Renato, por outro lado, me enviou uma mensagem discreta: espero que você esteja bem. Você não merece carregar nada disso. Respondi apenas: estou bem. Obrigada por ter dito a verdade, mesmo quando ninguém queria ouvir. Ele não respondeu mais. E eu entendi que aquela história, para ele, também precisava ser encerrada. Certas pessoas passam pela nossa vida como terremotos, deixam rachaduras, mas reorganizam tudo que estava fora do lugar. 2 meses depois, recebi uma notificação oficial informando que meu pai seria denunciado formalmente por fraude fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Minha mãe, que tinha assinado alguns documentos sem ler, seria investigada por omissão. Lorena me mandou um último áudio, chorando, dizendo que eu tinha destruído a família dela. Apaguei sem ouvir até o fim. Chegou um ponto em que eu compreendi que a culpa que eles tentavam me impor não era minha. Nunca foi. Eu apenas tinha parado de ser a almofada onde eles amorteciam as próprias quedas. E então, numa tarde tranquila de domingo, caminhando pela Avenida Paulista enquanto tomava um café, percebi que minha vida inteira estava finalmente limpa. Eu não precisava mais provar nada a ninguém. Não precisava competir com Lorena. Não precisava mendigar amor aos meus pais. Eu era dona do meu dinheiro, do meu tempo, da minha paz, e isso era um patrimônio que eles jamais poderiam tocar. Meu telefone vibrou. Uma mensagem bancária, mais um dos meus investimentos de longo prazo tinha rendido acima do esperado. Sorri. A vida, quando a gente para de correr atrás de migalhas emocionais, devolve em banquetes silenciosos. Meses depois, soube que meus pais haviam vendido a antiga casa para pagar advogados. Lorena se mudou para um apartamento simples em Guarulhos, onde tentava recomeçar entre lamúrias e desculpas que já não me alcançavam. Eu não procurei nenhum deles. Não por raiva. Por liberdade. A última vez que ouvi o nome da minha família foi quando minha mãe, por meio de uma conhecida distante, disse que ainda esperava que um dia eu voltasse para casa. Mas a verdade é simples: eu nunca tive uma casa. Eu tive um cenário. E agora, finalmente, tenho um lar construído dentro de mim. E nenhuma delas, nem mesmo as ruínas da família que um dia me rejeitou, fazem parte dele. Se essa história mexeu com você, não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que também adoram histórias envolventes como esta. Aproveita e se inscreve, porque todo dia tem conteúdo novo por aqui, e você não vai querer perder as próximas reviravoltas que estou preparando. Também te convido a compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai se identificar com essa trajetória de superação e libertação. E me conta aqui nos comentários: você faria o mesmo que a filha fez? Romperia os laços para finalmente viver em paz? Quero muito saber sua opinião. Ah, e deixa também de qual cidade você está assistindo,
porque eu sempre passo nos comentários para deixar um coração especial para quem acompanha o canal. Muito obrigada por estar aqui. Agora comenta aí, porque eu estou te esperando.